constitucional. Depois temos uma Revolução de Fevereiro de 1917, que tem como objetivo a revolução de caráter burguês. E temos Outubro de 1917, que vai ser a Revolução Socialista. Neste vídeo, vamos analisar como estava a Rússia até fevereiro de 1917. Observe esse mapa. A formação do Império Russo pode ser evidenciado pelo grande processo de expansão territorial ocorrido ainda no século XVIII. Assim, a Rússia chegou ao século XX como o maior império em território do mundo, quase 22 milhões de quilômetros quadrados. Porém, em comparação com outras nações europeias, estava muito atrasada em termos políticos, econômicos e sociais. Para que a gente possa analisar como estava a sociedade russa naquela época, nós temos a seguinte situação. A Rússia permaneceu até 1860 com um modelo feudal. Pessoal, em 1914, por exemplo, tinha uma população de 174 milhões de habitantes. A maioria, cerca de 85%, constituída de camponeses pobres que viviam sob o domínio dos grandes proprietários de terras. Observe essa pirâmide, que você tem esse grupo principal no poder, chamado de boiardos. Pessoal, essa denominação era dada aos membros da aristocracia da Rússia. Esses grupos dominaram durante o período feudal e detinham o poder político, militar e econômico durante o período das Dumas, que era um período de conselhos e assembleias. Porém, durante a implantação do cesarismo na Rússia, iniciada por Ivan III, a soberania dos boiardos começaram a diminuir. Com isso, as dumas dos boiardos ficaram submetidas às decisões do czar. Depois, você pode observar na pirâmide o grupo do clero, abaixo o grupo dos militares, e o último seria os mujiks, que é uma denominação dada aos camponeses russos, normalmente antes do país adotar o regime socialista. Ela indica um certo grau de pobreza, uma vez que a maioria desses grupos eram servos, que era algo que existia na Rússia até 1861, que foi quando ocorreu uma reforma agrícola. No campo econômico, a Rússia do começo do século XX ainda apresentava uma economia extremamente agrária. Cerca de 80% da população da Rússia vivia no campo, que naquela época era muita gente. Outro setor econômico da Rússia que estava defasado era o campo das fábricas. Pessoal, as fábricas começaram a surgir lá no século XIX, uma aliança entre o governo czarista e a burguesia industrial europeia, recebendo capital estrangeiro, principalmente francês e belga. A Rússia começou a se modernizar. Essas fábricas estavam concentradas em Petrogrado, que vai ficar sendo chamado hoje de Pittsburgh, e temos Moscou como ponto denominante. Olha aí no mapa que essas duas cidades ela fica próxima da parte europeia. Ora, essa exploração sofrida nessa época pelos operariados era tão intensa devido à falta de leis trabalhistas e os ambientes extremamente insalubres. Lembrando, insalubridade é um local que pode trazer risco à saúde. Como você pode observar, a economia russa anda muito mal no começo do século XX, frente aos países europeus que já estavam passando pela segunda revolução industrial, um processo imperialista que levaram a esses países a disputar por território em outros continentes. No campo da política, a gente pode dizer que o primeiro fato é que na Rússia o rei era chamado de czar, referência aos Césares ou aos imperadores da Roma antiga. A civilização russa deu continuidade à cultura bizantina por meio do uso de títulos e a alguns outros aspectos da cultura
romana bizantina. Pessoal, politicamente falando, a Rússia ainda mantém uma estrutura absolutista, isto é, todo o poder concentrado na figura do rei, e o rei ainda tem um caráter divino. Esse acaba sendo um ponto muito importante para a gente. E para manter o rei no poder, ele era sustentado por três pilares. O primeiro pilar vai ser uma polícia política, que era controlada diretamente pelo czar e cabia a essa polícia política desarticular qualquer organização contrária ao governo. Outro pilar importante era o exército, que era acionado quando a polícia política não conseguia debelar as manifestações e era usado para conter a multidão. E o terceiro pilar do absolutismo na Rússia seria a igreja, que tinha uma certa autonomia, mas era subserviente ao poder do czar, por receber dinheiro do governo. Então você pode observar até aqui como andava a sociedade, a economia e a política na Rússia antes de 1917. Nesse fato, a gente pode observar que a repressão e o autoritarismo praticado pelo governo russo motivaram a organização de diversos grupos clandestinos de oposição. Grupos anarquistas e socialistas buscavam denunciar as situações de injustiça, de descaso pelas quais a população passava. Nesse cenário, em 1998, foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo. Seria essa sigla aí, ó, POSDR. E esse grupo, ele vai ter uma orientação socialista científica, que vai ter como referência a figura de Karl Marx. Esses grupos, eles sofreram uma divisão de facções em 1903, dando origem para a gente a dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, que tinham como liderança essas duas figuras que estão na imagem, pessoal. Ora, os líderes dos bolcheviques eram Vladimir Lenin. Esse cara, ele propunha aos camponeses e operários que se unissem para conquistar o poder e, em seguida, implantar o socialismo. Já o grupo do Julius Markov, você pode olhar, observar a imagem dele, esse cara, ele defendia uma aliança entre o operariado e a burguesia para que juntos derrubassem o czarismo. Veja, a situação da população na Rússia era muito ruim. Se liga nesse texto aqui, que é de uma família russa, se liga aqui na imagem, ó, a família russa, lá em 1903. A gente pode dizer o seguinte: ora, não podemos nos instruir porque não há escolas. Desde crianças, devemos trabalhar além das nossas forças por um salário miserável. Nós nos vendemos ao capitalismo por um pedaço de pão preto. Os guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Somos mal alimentados, sufocamos com ar poluído e até dormirmos no chão, atormentados pelos vermes. Então, observe esse relato da situação da Rússia, como ela apresentava para a gente. E aí, claro, chegaremos à nossa primeira revolução, que é de 1905. Pessoal, a Rússia entrou numa guerra com o Japão pelo controle da Coreia e da região da Manchúria, que você pode observar aí, ó, nesse mapa, onde se localiza a Manchúria e a Coreia. Essa guerra, ela teve como motivo principal o setor imperialista. Essa região, ela era rica em minérios e sua localização era estratégica em relação ao Oceano Pacífico. Por isso que esses dois países imperialistas disputavam essa região. E claro, nós temos as consequências dessa guerra, que nós podemos pontuar. Primeiro, a população russa começou a passar fome. Segundo, a pobreza do campesinado e das cidades.
E terceiro, altos custos da guerra. E como a Rússia perdeu a guerra, isso vai fazer com que a população vá para as ruas. E aí nós temos a população russa indo para as ruas em 21 de janeiro de 1905, cerca de 200 mil pessoas, entre camponeses e operários, realizaram manifestações pacíficas. E isso tudo para trazer algumas reivindicações importantes. Essa galera estava querendo reforma agrária, tolerância religiosa, melhores salários, criação de uma Assembleia Legislativa e melhores condições de vida e de trabalho. Tudo isso fez com que essa galera marchassem para o Palácio de Inverno e lá nós teremos esse fenômeno chamado Domingo Sangrento. Pessoal, as passeatas seguiam pacíficas, isso é importantíssimo, pacíficas, até os manifestantes se aproximarem do Palácio de Inverno do Czar. E lá, os soldados de governo começaram a disparar as suas metralhadoras contra a manifestação. Milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas. Esse acontecimento ficou conhecido como Domingo Sangrento e repercutiu em toda a Rússia. Toda a Rússia. Galera, os protestos se radicalizaram por toda parte. Ocorreram greves, saques, manifestações. Em outubro de 1905, uma greve geral paralisou a Rússia. Ao mesmo tempo, nas grandes cidades, organizaram-se grupos importantes, feito o grupo dos sovietes, que eram conselhos formados por representantes dos trabalhadores. Acuado e com medo de perder o poder, o czar Nicolau II cedeu a algumas exigências. Prometeu melhorar as condições sociais e acabar com o absolutismo na Rússia. Assim, tirou os partidos políticos da clandestinidade, legalizando-os, e chegou a anunciar eleições para a Duma, que era uma espécie de parlamento que teria como tarefa elaborar uma constituição. Desse modo, podemos dizer que a Revolução de 1905 ela não pôs fim ao governo czarista, mas ela obteve uma importante conquista, pessoal. Transformou a Rússia em uma monarquia constitucional. Observa aqui, ó, fim do absolutismo e início de uma monarquia constitucional.